Meia-noite e 20, estamos de volta com Troca de Passes para falar mais da seleção brasileira, que hoje foi derrotada lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, 1-0. Ô meu caro Carlos Eduardo. Ô Mansur. Carlos Eduardo, sou eu? Isso. Então tá. Eu sei que você preparou uma análise pra gente aí, qual foi o tópico... Mas não me atrevo a fazer sozinho quando eu tô do lado do Coutinho, porque... Separei um lance aqui do segundo tempo. Na verdade, é um lance que aconteceram coisas boas, mas já serve pra gente ilustrar também o que não aconteceu. Então, tá aqui a seleção se preparando para jogar bola, para saída de bola, já com a formação do segundo tempo. Já tinham entrado o Luiz Henrique e o João Pedro. Tá aqui a saída de bola. E aí veio aqui o Paquetá. Aqui a seleção tinha os dois zagueiros fazendo a saída, né? O Gabriel tá um pouco mais por trás. Tá o André e o Danilo, que muitas vezes fazia como um terceiro ao lado dos zagueiros, ele aqui veio por dentro. Muitas vezes no segundo tempo ele veio por dentro também. Eu não sei se a ideia era liberar um passe direto. Sim. Aqui para a ponta, mas o Paraguai... Tirar a referência do volante para não cortar esse passe. Só que raramente o Enciso, que fica... O Almiron, que ficava pelo lado esquerdo, ele descuidava. Então, mas o fato é que a seleção... O que eu quero chamar a atenção, só voltar um pouquinho aqui, vou tirar até a marcação. Aqui, ó. Aqui. Tá aqui o Vinícius aqui embaixo e o Luiz Henrique. Os dois praticamente colados na linha lateral. Não tem nada de errado você iniciar jogadas com os pontas colados na lateral. A questão é que quando a bola chega nesses jogadores, no lugar de você ter ou uma aproximação ou um movimento de romper, quase sempre o que você tinha era uma dobra, no caso aqui, por exemplo, o Enciso e o Júnior Alonso fechando no ponta do Brasil e muito pouca ajuda. O que faltava eram dinâmicas, movimentos. Movimento que vai acontecer nessa jogada. E acho que é interessante a gente ver. Tá, aqui veio o Paquetá em apoio. E aqui você tem o movimento que vai ser do João Pedro, seguido pelo Alderete, defensor do Paraguai. Olha como uma simples combinação vai gerar o espaço que o Brasil passou o jogo inteiro perseguindo. O Alderete veio perseguir. Abriu esse espaço aqui. E aí, o que você precisa quando abre esse espaço? Precisava quando era o Rodrigo, o falso 9, precisa quando você tem o 9 de referência. Infiltra. O movimento de infiltração. Que o Rodrigo vai fazer. E aí vai surgir, talvez a melhor jogada, a melhor oportunidade do Brasil. Que é nessa finalização. Mas acontece que esse tipo de movimento a gente viu uma vez no jogo. Não está se repetindo, né? Praticamente não se repetiu. Então, e quando não se repete é porque é intuitivo do jogador, não é padrão coletivo. E o João Pedro, em muitos momentos do segundo tempo, ele deu essa alternativa. Sim. Porque ele não se limitou a ficar, ele saiu em apoio, ele veio tentar buscar a bola de costas, tentando arrastar um zagueiro com ele, só que aconteceu muito pouco para aproveitar. E embora a gente tenha jogadores de altíssima velocidade, os passes são sempre no pé. A gente não tem passe na profundidade, o passe está no pé para ele arrancar com a bola e fazer a jogada acontecer. Porque tem pouco movimento de ataque aos passos também, né? E a circulação muito lenta, né? Porque se você está enfrentando um time que está te marcando em bloco baixo, né? E você precisa encontrar espaço, você precisa mover o time de um lado a outro. Não adianta você domina, conduz, passe lento, né? Você precisa acelerar um pouco mais o passe. O Ricardo chegou a falar sobre isso um pouco durante o jogo. É claro que para ter uma circulação de bola mais rápida, você precisa combinar os movimentos também, porque senão não tem opção de passe rápida do outro lado, ou passe entre linhas, né, nas costas dos volantes adversários, para tentar atrair a pressão de um zagueiro, como a gente viu no João Pedro, no lance que o Mansur citou aqui. Mas, assim, é muita coisa que tem faltado, né? A gente falando assim, parece que a gente sabe mais que o Dorival. Mas não, porque a gente quer ver a seleção brasileira executar o básico, que é que um time precisa fazer para furar uma retranca, furar um bloqueio. E isso não tem acontecido, não foi no jogo de hoje só não. Isso já vem acontecendo em várias partidas. Isso acontece quando o adversário adianta a marcação. Muitas vezes adianta a marcação sem estar com um bloco todo defensivo compacto. Às vezes adianta com espaços, com lacunas entre os setores. E a seleção brasileira não tem coragem, não tem mecanismo para conseguir superar aquela pressão ali. Aconteceu muito isso no segundo tempo contra o Equador. Em vários momentos o Equador adiantava a marcação e muitas vezes a última linha ficava lá atrás. Hoje o Brasil não sofreu disso porque praticamente não foi pressionado na saída de bola. Né? Não era proposta do Paraguai. A saída de bola está muito ruim, né? A saída de bola do Brasil está muito ruim, muito lenta. O Brasil começa a tocar entre os zagueiros ali porque não tem alternativa de fazer esse passe para frente, né?
Então tá com muita dificuldade nisso também. Sim. Você sabe que o Mansur estava falando alguma coisa, eu comecei a pensar aqui, né? A respeito do risco de se queimar jogadores, né? Porque o trabalho como um todo não tá fluindo, né? São 10 jogos do Dorival. É claro que é pouco tempo, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente vai lembrar do que foi a chegada do Tite à seleção, se a gente pegar, o Brasil estava na 6ª posição, né? Quando o Tite assumiu naquele jogo contra o Equador, fora de casa. O Brasil ganha de 3-0. Na semana passada completou exatos 8 anos daquele jogo. Então, o Brasil parecia uma terra arrasada quando o Tite assume. E ele rapidamente dá uma cara para aquele time, né? O Brasil, você pegar assim, os primeiros 4 jogos já foram 4 vitórias, com um futebol completamente diferente do que vinha sendo o padrão com o Dunga, né? Então o Tite conseguiu rapidamente fazer os jogadores entenderem, e o Brasil não só fez partidas aceitáveis, o Brasil jogou bem. O Brasil passou a reta final da eliminatória é muito boa. Isso. O Brasil passa por cima da Argentina no jogo no Mineirão. Aquele período do Tite na seleção brasileira, até ali março de 2018, mais ou menos, que tem um amistoso contra a Rússia, que aí ele muda a forma de montar o ataque da seleção. Era um ataque mais móvel, ele passa a utilizar artifícios de um jogo mais posicional. A partir daquele jogo contra a Rússia, através de uma conclusão que ele tira de um empate com a Inglaterra em novembro de 2017, e aí ele acha que ele tinha que desenvolver aspectos mais posicionais no jogo da seleção brasileira, e acho que a partir dali o time deixou de ter a mesma fluência ofensiva. Enfim, pode até ser um tema para um outro programa, mas se a gente traçar uma linha do tempo, a seleção brasileira ali, que é assumida pelo Tite, como você falou, e faz a reta final das eliminatórias, cara, era um time que muita gente gostava de ver. Empolgava. Mas assim, a questão é estabelecer isso como regra. Não é comum, acontece. Não, mas o treinador nem tem tanto lá o céu, nem tanto, né? A questão é o treinador ter um olhar para um time, imaginar como aqueles jogadores possam render juntos, e o treinador de seleção muitas vezes vai precisar disso, porque não vai ter o dia a dia para sair testando e corrigindo, mas de imediato ele tem um encaixe. Assim, as coisas se encaixarem e o time funcionar. Não é comum, assim, né? Ele faz ali o teste Coutinho partindo do lado direito, o Neymar partindo do lado esquerdo, o Gabriel Jesus como centroavante, tendo o Renato Augusto e o Paulinho como 2 meias e o Casemiro por trás. Aquilo funcionou, o time se encaixou muito rapidamente. Agora, também não é comum. Por exemplo, quando o Brasil ganha a Copa América de 19, no Brasil, sim, alguém naquele momento alertava... Neymar, né? Isso, não. A minha pergunta é sobre de outro tempo. Alguém naquele encerrou aquela Copa América falando: olha, cuidado que a Argentina que não chegou está crescendo muito. Não era essa a percepção. Não. E o trabalho do Scaloni já ia completar quase uma temporada, entre aspas, de seleção. Sim. Ele começa nas datas FIFA de setembro de 18. Ele faz o ciclo todo da Copa. Exato. Não necessariamente... nos primeiros jogos se achou o melhor encaixe, a melhor formação, a melhor convocação, o melhor grupo. Às vezes o trabalho vai se desenvolvendo. E tem mais, moço. O futebol não dá garantia de nada. Assim. E tem mais. Falando da própria Argentina. A Argentina faz um ciclo bom entre 18 e 22, começa mal a Copa do Mundo. Isso. Faz uma péssima primeira fase, tem que mexer no time, e aí eu acho que... Por isso que o ciclo não tem que ser desprezado. Porque as mexidas que ele faz na equipe durante a Copa do Mundo foram testadas ao longo do ciclo. ciclo. São os amistosos que vão dando a ele conhecimento dos jogadores. Ele já viu a combinação esse com aquele. E mesmo assim, lembremos, de novo, como o futebol, e ainda mais o futebol de seleções, que as margens são muito pequenas, quando ele sai da Arábia Saudita para o México, são 5 trocas. E o primeiro tempo da Argentina contra o México é pavoroso. Terrível. Parecia ali um time, além de uma tensão enorme por tudo que a Argentina carregava, parecia um time a caminho da eliminação precoce. A Argentina, o México botou uma linha alta, né? Os jogadores da Argentina ficaram impedidos umas 10 vezes só no primeiro tempo. Isso foi a Arábia Saudita. Né? Arábia Saudita. Foi contra a Arábia Saudita. Foi a Arábia Saudita. Verdade. O México já veio defender mais atrás. É verdade. Até o Messi tirar da cartola o chute de fora da área. Aí veio o jogo da Polônia. Depois veio a Austrália, que de novo a Argentina flertou com o desastre dos minutos finais. Contra a Holanda. Poderia ter sido eliminado. O tempo, ele dá ferramentas ao treinador para tomar, até para tomar as tais decisões rápidas que tanto se falou que um torneio exige, mas a garantia de que elas vão funcionar a gente nunca vai ter. E também a gente não tem como... deixa o Dorival trabalhar que vai funcionar. Eu não tenho como afirmar isso. Agora, só acho que seria uma loucura pensar em continuar a gincana. Eu acho que é tentativa e erro.
Vamos aguardar. Deixa eu mostrar, antes da gente mostrar os gols da Argentina, já que vocês citaram a Argentina aqui, a Argentina hoje perdeu da Colômbia, deixa eu mostrar os números do Dorival desde que ele assumiu a seleção brasileira. Vocês vão ver que os números não são péssimos, mas também não são ótimos, né? O Brasil em 10 jogos conseguiu 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota. São 56,67 de aproveitamento, que seria um bom aproveitamento para clube, né? Mas para a seleção é um aproveitamento baixo, né? Ainda mais a seleção brasileira. 14 gols marcados, 9 gols sofridos. O que chama atenção é o número de gols marcados, que é muito baixo, né? Se a gente for pensar, né, pelo histórico da seleção, 10 jogos, só 14 gols marcados, é um número bastante baixo. Eu estava pensando também, tem uma coisa, não é fácil no momento que a seleção vive. Hoje foram 16 jogadores usados no jogo, foram 5 substituições, foram 5. 7 têm até 25 anos. E é impressionante como se concentram esses jogadores no setor ofensivo. Se você pensar, Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo, Luiz Henrique, João Pedro, Estevão. 6 desses 7 no setor ofensivo, mais o André, que foi o volante. Gabriel Magalhães não se encaixa até os 25? O Bruno Guimarães também deve estar por aí, não tá? O Bruno Guimarães não, é 9,7. Tá, então ele te digo agora. 27 anos. 27 já. O Gabriel tem 26 já. 26. E o Bruno, 26 também. 26 anos. Até 25 anos, mas são 7. É um número alto. É alto. É uma seleção bastante... E talvez parte dessa questão dos números ofensivos se explique também pela juventude no momento de ansiedade elevada, né? É verdade. E as outras opções que a gente tem também são de jovens, né? Se a gente for pensar, tirando o Rafinha, que já tem mais experiência, é Savinho, é Gabriel Martinelli, né? Estevão, jogadores que também são jovens ainda, né?